Meus queridos alunos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui é o professor Marcelo. Nós estamos na terceira aula de História da Música 1 ou também Panorama de História da Música, da História da Música. Nós temos nessa aula muitos vídeos para vocês assistirem. Muitos assim, temos 3 vídeos. 2 têm cerca de 6 minutos e um é mais longo. Então este vídeo meu explicativo vai ser bem breve. O nosso objetivo aqui é tratar da Baixa Idade Média, ou seja, do ano 1000 mais ou menos o ano de 1300. E nós vamos tratar da música feita na igreja, polifônica, que são condutos, órgãos, motetos. Nós vamos tratar da música feita por trovadores, mais ou menos do ano 1100 ao 1300. Vamos tratar da música feita para dança, ok? Então, fazendo um breve relato inicial, a gente parte do Papa Gregório de 590 a 604, que fez uma reforma histórica, mas que a gente tem pouca informação a respeito, uma reforma musical. Depois, no final do ano de 700, na verdade 789, Carlos Magno inicia uma reforma litúrgica, na qual ele vai unificar os cantos. Lembra, a gente tinha cantos de tradição ambrosiana, romana, galiciana, tradição moçárabe ou visigótica. Bom, ele vai tentar unificar todas essas tradições. Claro, ele não consegue, mas ele consegue unificar bastante, o que gera uma certa perda de diversidade para os cantos da igreja, mas também permite uma certa uniformidade de culto. Bom, a partir do ano 1000 a gente tem o desenvolvimento de uma escrita em 4 linhas. Essa época do Carlos Magno é uma época que você tinha só uma linha ou duas, que ele marcava uma letra tipo F ou C, F de Fá mesmo e C de Dó mesmo, que era uma notação grega que vinha lá dos bizantinos, e aí ele marcava as neumas. Dê uma olhada nos vídeos da aula passada, vocês vão ver o que são neumas, são aquelas bolinhas quadradinhas, todas grudadinhas uma na outra. Tá? Lembrando que no final do século X, ou seja, de 900 ao ano 1000, a gente tem uma tradição de monges fazendo poesia que era inserida dentro das músicas dos gregorianos tradicionais. Então já é digamos, uma abertura poética. Tá? Aí, como eu disse, olha, nesse primeiro século do milênio, nós temos essa notação em 4 pautas, e nós temos o começo do discante, que era você fazia um contraponto nota a nota, pulava uma terça para cima, o discante pulava uma terça para baixo. Aí depois a voz principal baixava uma segunda, o discante subia uma segunda. Era um movimento contrário em espelho da voz principal, esse era o discante, nota a nota. Depois nós temos o organo melismático, que era cantar um gregoriano que fosse Dó, Ré, Mi, Aleluia, ok? Aí você cantava isso muito lentamente. Dó, Ré, Mi. E aí o que acontecia? Em cima desse canto chão, por isso chama canto chão, tá? O canto que fica embaixo, eles também chamavam de tenor, porque tenor quer dizer tenere, sustentar. Era a ideia de sustentar. Lembrando que nessa época não tinha a voz do baixo, o tenor era mais grave. Então eles colocavam esse canto embaixo e em cima eles faziam melismas. E aí você fica essa nota. E em cima tinha o melisma, mais fluido, né? Isso acontecia a 2 vozes, igual estou dando de exemplo aqui, depois poderia ter uma terceira voz e poderia ter uma quarta voz. Ele chamava o organo duplo, o organo triplo e o organo quádruplo, que era o mais difícil, é claro. Tem alguns exemplos aí nessas lâminas, sobretudo na quarta lâmina, quarta e quinta lâmina, tem exemplos de terceira, quarta e quinta, né?
de orgânulos, tá? Aí nós temos o moteto. O moteto era quando você pegava esse melisma e começava a colocar um texto em língua vernácula. Então, assim, ó, o gregoriano que está cantando embaixo é latim. Aí o sujeito fazia o melisma em cima. Aí fazia um outro texto pro melisma. Podia ser um louvor à Virgem, podia ser um canto de primavera, falando que a primavera tinha chegado, que as flores estavam no campo. Então, assim, você vê que você começa a desgrudar um pouco do mundo religioso, você começa a caminhar para o mundo real das pessoas, né? De fora do mosteiro, do mundo das pessoas. Isso, isso gera um impacto enorme na cultura eclesiástica. Começa a ser aceito o pensamento não sacro. E você podia ter motetes com três vozes. Então você tinha um cantochão no baixo, uma voz do meio falando da Virgem, mas de cima falando de como as mulheres ficavam lindas na primavera, por exemplo. Eles não tinham relação direta entre eles muitas vezes. Às vezes sim cantavam o mesmo texto. Vocês têm exemplo disso aí, tá? Aí o Conducts era uma outra coisa, era uma música mais solene, com contraponto nota a nota, mais ou menos com cara de descante, nota a nota. E que não precisava necessariamente usar um tenor gregoriano, ele podia ser composto diretamente. E normalmente tinha um uso solene, mas não necessariamente eclesiástico. Então assim, ó, eu quero que você faça um conduct para minha filha que vai fazer a festa de 15 anos. Aí o cara fazia um conduct lá, com, lógico, né, ia falar da virgindade, pedi, da menina, mas não ia ter a menina no texto, mas era uma homenagem para ela e o pai encomendava. Você tem que pensar que música nessa época era igual um bolo de noiva, né? Era uma coisa que você encomendava para a festa, era importante estar na festa, mas não importava muito o autor, entendeu? Então a maioria desses conducts do século XIII, quer dizer, de 1200 a 1300, eles, eles são anônimos. Agora, para vocês entenderem, assim, parece que eu dei um salto histórico, né? Do ano 1000 ao 1100, você vai ter organo melismático acontecendo, você vai ter o descante acontecendo. Do ano de 1100 a 1200, você tem o desenvolvimento desse organo melismático a duas e três vozes. De 1200 a 1300, você pode chegar a ter quatro vozes. Então, e você tem esse aparecimento da língua vernácula aí de 1200 a 1300. É onde mais você tem o moteto, por exemplo. Tá? Esse é um desenvolvimento do que seria uma música, um desdobramento, desculpa, do que seria uma música linear para uma música ah, tridimensional, vamos dizer assim. Uma música de arquitetura, que você tem. Ela deixou de ser uma linha para ser uma estrutura empilhada. Mas ainda assim, você não tem a ideia harmônica assim, de acordes. Você tem só linhas que andam em paralelo. Se vocês ouvirem a música, vocês vão achar ela magrinha perto do que a gente tem hoje. Perto de um Bach, por exemplo, ou perto de um Stravinsky, ela não tem massa coral. São três vozes, são três pessoas cantando em paralelo. É, um, sim, uma novidade impressionante. Você não tem isso em outras culturas desse jeito que está posto aí, quer dizer, todo totalmente estruturado e com um sentido poético comum, mas e você tem em outras culturas polifonia, mas não é essa coisa tão estruturada. E sobretudo essa sobreposição vai dar origem a tudo que a gente tem de música ocidental hoje. Então é um momento muito importante para a história da música. Aí eu coloco alguns vídeos para vocês, não é? E tem um vídeo importante aqui no slide 6, que é um vídeo de um cantor inglês que vai mostrar como é que essa música é feita hoje. E vai chegar para os caras que são especialistas nisso hoje. Tem muita gente fazendo música antiga, ok? Na Europa. E vai entrevistar, e vai cantar junto com eles, e vai ver como é que eles se articulam para fazer. Vocês vão ver como funciona o contratenor, que é o cara que canta na oitava de soprano, ou de contralto. Mezzo-soprano, na verdade, né? E, bom, é, aí a gente. Esse vídeo é longo, por isso que eu tenho uma hora, né? E eu vou tentar falar pouquíssimo nesse vídeo, nesse que eu estou fazendo aqui. Bom, seguindo adiante, a gente vai ter a tradição dos trovadores. Eram poetas nobres que cantavam também. Mas o negócio era poesia, ok?
A música era só para dar o ethos, o ar é, dessa música. Então você vai ter aí nobres de famílias importantes que circulam de castelo em castelo cantando tanto a mulher do dono do castelo, falando português claro, ele ia lá e falava, nossa, como a senhora é bela, a senhora é linda, a senhora, a senhora resplandece como o sol. Tava cantando a mulher do senhor feudal. Mas aí, como era um negócio tão casto, né? Tão esse amor que nunca vou poder tê-la porque não nos é permitido, e papapá, e fica esse amor idealizado. Então tudo bem. Mas de vez em quando não tudo bem, né? O senhor feudal de vez em quando mandava matar um desses daí, né? Tem várias histórias medievais aí de senhor feudal que não gostou muito da louvação do trovador. O trovador também podia falar das questões de guerra, que ele foi para a guerra, que ele venceu, que os infiéis, etc. Né? Porque essa arte trovadoresca, ela vem das cruzadas. São os cruzados que voltam, aquela história dos cavaleiros templários e tal, eles voltam e voltam contando as histórias deles, além de cantar o amor, esse amor idealizado aí. Às vezes o trovador cantava com eu lírico feminino, então eram canções de amigo. Então era como se fosse a senhora feudal cantando, mas era o cara. Então você vai ter esse eu lírico feminino também nas canções. Às vezes a gente tinha pastorelas, que eram canções que falavam da pastora, que estava lá no campo, e tão pobrezinha, que isso é uma tradição que remonta aí desde da antiguidade clássica, né? Os gregos também faziam pastorelas. Nós temos as albas, que eram canções do amanhecer, ó, que belo amanhecer, que tive ao teu lado, minha senhora, e por aí vai. As temáticas eram diversas dos trovadores. E eles normalmente carregavam com eles, como quando iam para a guerra carregavam um escudeiro que levava todos os equipamentos dele, né? Tipo, vocês lembram do Don Quixote? Tinha o Sancho Panza, né? Que carregava as coisas, era o tipo o servo, né? Então o Don Quixote ia em cima do cavalo, ele tinha uma armadura, o cavalo tinha uma armadura e o Sancho Panza estava lá carregando as coisas. Esses trovadores também mantinham essa tradição é, senhor, senhorial, eles tinham um jogral ou um menestrel, que era um músico, na verdade, gente. Era o cara que tocava um monte de instrumento, que fazia piada, que acompanhava o chefe, que limpava os instrumentos, ou que fazia alguma pontinha na apresentação do chefe. Agora, o chefe, que quero dizer que é o trovador, era um senhor feudal, era rico, poderoso, armado, e o outro era um servo, né? Que, coitado, nasceu na família pobre e se deu bem, na verdade, de andar, ficar viajando com o senhor, né? E o que ele tinha que fazer era carregar as coisas do Senhor. Nós estamos falando de uma tradição, as cruzadas começaram no primeiro século, final do primeiro século do milênio, ou seja, 1080, 1090. E mais ou menos por aí também começa a tradição dos trovadores. Depois 1100 e alguma coisa, 1150 por aí, alguns falam 1180, a gente tem uma tradição mais para o norte da França dos troveiros, que tinha uma poesia mais simples. Os trovadores tinham uma poesia muito rebuscada. Bom, essa tradição dos troveiros é que foi para Portugal, né? Ah, seja como for, os troveiros são só uma simplificação da tradição dos trovadores e ambas convivem mais ou menos até de 1200 e alguma coisa, 1300 está acabando, tá? Só um adendo aqui, as cruzadas foram um movimento de retomada lá do Oriente, de Israel. É, Elas não deram muito certo, né? Israel ficou, na verdade, na mão dos muçulmanos no final. E depois até Bizâncio foi tomado pelos turcos otomanos. Então eram turcos muçulmanos. Tem uma vantagem aí das cruzadas, que todo mundo fala muito mal das cruzadas, foi violento, porque os caras iam com espada e cavalo e matando, todo mundo tá na terra lá, né, pra tomar. Os caras estavam morando lá há séculos, né, ah, em Terra Santa. Por outro lado, as cruzadas também tiveram um papel de impedir a invasão muçulmana na Europa. E isso culturalmente foi muito importante. Então as pessoas só falam mal das cruzadas, né? As cruzadas tiveram aspectos positivos. Quando você pega todo o aspecto negativo, sobretudo numa guerra onde morre gente, coloca num texto só, você tem uma impressão equivocada do que é. As cruzadas convocadas por papas foram importantes para a manutenção do cristianismo na Europa. Então, a gente seria outra sociedade se não tivesse tido as cruzadas.
E elas têm essa importância, então, na nossa história da música aqui. Indo adiante aqui, esses trovadores, é, eles também tinham uma função, sobretudo menestral, de contar notícias de um reino para outro. Eles contavam lendas, contavam que o reinado vizinho, a patroa se engraçou com um servo, que o, que o senhor feudal engravidou uma virgem. Então tinha aquelas coisas de fofoca mesmo. E algumas coisas eram, ou algumas informações eram de caráter mais político, entendeu? Que ele brigou, que o rei daqui brigou com o rei de lá. E aí, assim, você vê que extrapola um pouco esse aspecto puramente poético, essa visita do trovador e do troveiro de um reino para o outro. E ela tem um aspecto ainda ah, circunstancial. Eu já me explico. Você tem um castelo, um senhor feudal, um castelo. E esse cara tem tio, irmão, primo, é tudo nobre, é tudo sem castelo. Então esse cara, tudo que ele não quer é ter um exército de gente querendo cortar o pescoço dele dentro da corte para assumir o reinado dele, sobretudo os irmãos. Então o que ele faz? Ele despacha uns trovadores. É bom, sai do reino, vai por aí, vai ser feliz, entendeu? Então assim, o trovador também ele tem esse caráter do nobre que saiu do castelo, que está solto no mundo, vai fazer sucesso, mas não com a espada nem reinando, ok? Então e é um momento de prosperidade do mundo, assim. Eles comiam muito bem, faziam muitas festas. Nessa época que os castelos de pedra são construídos, tá? Na Alta Idade Média, os castelos eram todos de madeira, não sobraram nenhum. Ou sobraram pouquíssimos. Os que sobraram foram reconstruídos nessa época, depois do ano 1000, com pedras. Bom, aí eu coloco para vocês aqui nesse slide 9 uma série de exemplos, mostro para vocês como era declamado, como tinha essa questão poética, e aí você tinha algumas temáticas mais sarcásticas, né, que eles chamavam de poesia de escárnio e maldizer. Tem uma aqui que ele fala: "Ah, eu não quero uma moça feia, eu não quero uma moça feia, não quero donzela feia". Bom, você fala: "Ai, que machista". Gente, Idade Média, meu. Por outro lado, se você for olhar, nunca a mulher foi, em nenhum momento da história da música, ela foi tão valorizada quanto nessas poesias trovadoras. O trovador falava: "Ah, eu sou seu servo, sou seu escravo, me peço o que quiser, beijarei seus pés". Esse é um negócio, cara, que não, nem na Grécia Antiga você vai ter. Então, tem um impacto, tem alguma coisa de positivo aí no sentido de valorização feminina, tá? É, aí por final, danças. As danças, elas na Alta Idade Média elas eram desaconselhadas. Claro que elas aconteciam nas festas, mas elas tinham esse caráter sempre da colheita do vinho, entendeu? Elas vão ter uma relação antiga lá com as festividades do Baco. Esse pessoal que estava lá na- nos povoados, eles tinham uma religião pagã que nunca morreu. Então a igreja não gostava muito de dança, porque a religião pagã tinha muita dança. E o cristianismo foi se separando, não tinha dança. Aí, então, você pega os concílios, nossa, até o século XVI, ou seja, por 1500 anos, eles desaconselham dança. Mas tinha inclusive dentro da igreja, e tinha padre que gostava de dança. Então tinha, tá? Era só desaconselhada. Agora nós temos as carolas, ou carols, que eram danças feitas em roda, de mãozinha dada. Ou seja, danças comunais, né? Danças de sociedade. Essas danças foram sempre muito aceitas, ok? Aí nós temos ainda, já a partir do ano 1000, a dança como uma prática social. Então o sujeito pegava na mão da dama, era o único momento que ele tinha algum contato com a mulher físico, né? Então ela tinha, aí a mulher que soubesse dançar bem dava a impressão de graça, de valorização da beleza. E o cara, por sua vez, dava a impressão que ele estava saudável, porque esses caras ficavam doentes e não tinham que curasse, né? Então tem um livro do século XVI, que já é, vamos dizer, 300 ou 400 anos para frente disso que eu estou te falando. Mas que mostra que quando você dançava com a sua parceira, você poderia observar se ela estava saudável e se não saía nenhum cheiro de carne podre, ok? Era isso que o texto dizia. Então você vê que tinha, é um texto depois, mas a arte cortesã vem daí até o século XVI. Ela tinha uma função social de mostrar que o sujeito estava bem, estava saudável, que tinha modos, que ia ser
um amante educado, delicado, né? Porque você demonstra graça, você não é um bruto dançando. Ah, as danças mais comuns são estampio e saltarela. Tinha outros, tinham, regionais e tudo, mas essas são danças de corte. Você vai encontrar na Inglaterra, vai encontrar na Espanha, vai encontrar na França, tá? É, eu coloco um exemplo de cada aqui, nesse slide 10. E aí eu falo um pouco da forma. Eles tinham sempre um refrão e uma parte distinta. Um refrão e uma parte distinta. Normalmente o refrão era todo mundo junto e a parte distinta era improvisada. Agora, digamos, cada região, cada grupo de pessoas ia ter sua maneira diferente. Eu não tenho como adentrar muito nesses detalhes. Vocês vão ver alguns exemplos que são assim, outros que não são assim, tá? Mas de maneira geral, é essa forma A, B, A, C, A, que é o rondó. É, você também nota nessas danças um princípio de harmonia. Você consegue ouvir. Normalmente tem Lá menor e Sol, Lá menor. Lá menor, Sol, Lá menor. Ou Ré menor, Lá, Ré menor. Lá menor, Lá, Ré menor. Então, você tem uma espécie de dominante acontecendo aí, por uma voz do baixo, que ela não está distante da teoria polifônica, é uma redução da teoria polifônica, né, que seria um baixo mais cantante na polifônica. Você tem um gregoriano que se mexe mais do que duas notas. Aqui o baixo só tem duas notas, mas ela já dá essa cara de encadeamento harmônico que você ainda tem de forma incipiente na polifonia. Eles tinham lá uma cláusula que eles falavam, né? Uma cadência final, mas aqui a coisa fica mais perto da gente, da nossa ideia de cadência de acordes do que as cadências medievais de polifonia. Nós vamos tratar um pouquinho disso na próxima aula. Bom, aí nós temos um resumíssimo. Queria que vocês lessem o resumíssimo, ver se vocês entendem tudo. E por fim, eu coloco o nosso fichamento da aula, que são dois vídeos. É um vídeo sobre os cavaleiros medievais e um outro vídeo sobre esse cantor aí, que tem mais ou menos 1 hora. E assim eu fecho uma aula mais rapidinha com vocês. Agradeço vocês pela atenção e deixo aqui o meu grande abraço. Obrigado.